E fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos do quadro Quem Foi? E hoje vamos conversar sobre Ada Lovelace. Você sabe quem foi ela? Deixa aqui na seção dos comentários. Então, Ada foi uma matemática inglesa, filha do poeta Lord Byron. E não que o seu pai tenha sido um grande exemplo, porque na verdade quem a criou foi a sua mãe, Anne Isabelle Milbank, que também era matemática. Ada mostrou seu interesse pela matemática desde muito cedo. E ela traduziu um artigo sobre uma invenção muito importante que vamos conversar um pouco mais pra frente. E além de ter traduzido esse artigo, ela acrescentou alguns comentários que foram muito importantes. Por ter introduzido muitos conceitos de computador, Lovelace é considerada a primeira programadora de computador da história. Mas antes de darmos continuidade ao nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Mas agora vamos conversar sobre os seus primeiros anos. Então, Ada Lovelace, nascida como Augusta Ada Byron em 10 de dezembro de 1815, ela era a única filha legítima do famoso poeta Lord Byron. O casamento de Lord Byron com a mãe de Lovelace, a Isabella, acabou não dando muito certo, e a sua mãe se separou do marido apenas algumas semanas depois do nascimento da filha. Poucos meses depois, Lord Byron deixou a Inglaterra e Lovelace nunca mais viu seu pai. Ele acabou morrendo na Grécia quando Ada tinha 8 anos. Lovelace teve uma educação de certa forma incomum para uma garota rica em meados do século XIX. Por insistência de sua mãe, os tutores ensinaram matemática e ciências. Esses assuntos não eram comuns para as mulheres na época, mas sua mãe acreditava que o envolvimento em estudos rigorosos impediria Lovelace de desenvolver o temperamento imprevisível e mal-humorado do seu pai. Lovelace também foi forçada a ficar quieta por longos períodos de tempo porque a sua mãe acreditava que isso ajudaria a desenvolver o autocontrole. Só até aqui já dá pra perceber que ela não teve uma educação muito comum, correto? Então desde cedo, Lovelace mostrou seu talento para números e linguagens. E agora vamos conversar um pouco mais sobre uma outra fase de Lovelace. Por volta dos 17 anos, Ada conheceu Charles Babbage, um matemático e inventor. Os dois se tornaram amigos e como Babbage era muito mais velho do que Lovelace, ele acabou se tornando uma espécie de mentor para ela. Através de Babbage, Lovelace começou a estudar matemática avançada com o professor da Universidade de Londres, Augustus de Morgan. Lovelace ficou fascinada com as ideias de Babbage. Conhecido como o pai da matemática, ele acabou inventando um mecanismo de diferença, que foi destinado ali para realizar alguns cálculos matemáticos. E Lovelace também teve a chance de olhar para a máquina antes que ela fosse construída. Babbage também criou planos para outro dispositivo conhecido como mecanismo analítico, que foi projetado para lidar com cálculos um pouco mais complexos. Mais tarde, Lovelace foi convidada a traduzir um artigo sobre a máquina analítica de Babbage, que é aquele artigo que eu comentei com vocês no início do vídeo. Esse artigo foi escrito pelo engenheiro italiano Luigi Manabrea para um jornal suíço. Ela não apenas traduziu o texto original em francês para o inglês, mas também acrescentou os seus próprios pensamentos e ideias na máquina. Suas anotações acabaram sendo 3 vezes mais longas que o artigo original. Esse seu trabalho foi publicado em 1843 em uma revista científica inglesa. Em suas notas, Lovelace descreveu como os códigos podem ser criados para que o dispositivo consiga lidar ali com os números, letras e também com todos os símbolos. Por esse seu trabalho, Lovelace é frequentemente considerada a primeira programadora de computador, e o artigo de Lovelace atraiu pouca atenção quando ela ainda estava viva. Nos últimos anos de sua vida, Lovelace tentou desenvolver esquemas matemáticos para ganhar nos jogos, mas infelizmente seus esquemas falharam e quase colocaram toda a sua vida financeira em perigo. Lovelace acabou morrendo de câncer uterino em Londres em 27 de novembro de 1852, e ela foi enterrada ao lado de seu pai no cemitério da igreja de Santa Maria Madalena, lá na Inglaterra. Então, pra gente finalizar, vale comentar sobre o seu legado, porque as contribuições de Lovelace ao campo da ciência da computação não foram descobertas até a década de 1950. Mas desde então, Ada recebeu muitas homenagens póstumas pelo seu trabalho. Em 1980, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos chamou uma linguagem de computador recém-desenvolvida de Ada, também em sua homenagem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.